Vicente Azevedo. Vamos falar um pouquinho aqui hoje dos aspectos tributários no direito de família e sucessões. Mais especificamente, vamos falar um pouquinho do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, e falar um pouquinho do aspecto prático também de recolhimento do tributo, declaração desse tributo, recolhimento desse tributo, como é feito passo a passo, um pouquinho da prática de como operacionalizar o recolhimento desse tributo. Então, vamos lá. Lembrar um pouquinho daqui do que quando a gente tem a incidência do ITCMD. Esse ITCMD, sucessão, ITCMD, causa mortes. Ele pode acontecer em diversas situações. Uma primeira dela, que a gente mais conhece, é no processo de inventário. A gente tem a sucessão causa mortes. Essa sucessão causa mortes, o falecimento da pessoa, ela gera a incidência do ITCMD. É a situação clássica de incidência do ITCMD. A pessoa faleceu, a herança gera, a sucessão aberta gera a necessidade de recolhimento do ITCMD sobre a herança. Tá? No segundo momento, nós temos, além desse recolhimento, a possibilidade de, no inventário, a gente ter também um recolhimento, um segundo recolhimento, vamos assim dizer, em relação ao ITCMD. O que é esse recolhimento? O primeiro recolhimento é a sucessão causa-mortes. Você recolheu em razão da herança recebida. Quando você vai fazer a partilha de bens, pode ser que tenha também a incidência do ITCMD. Mas por que, Renato? Eu já não paguei ITCMD? Os clientes sempre perguntam. Renato, eu já paguei ITCMD, vou ter que pagar de novo? Eventualmente sim, mas daí não é em razão da sucessão causa-mortes, mas em razão da eventual partilha desigual realizada ali entre os herdeiros. Então, se um herdeiro, eram dois herdeiros, cada um tinha que ficar com 50% do patrimônio, mas por convenção entre eles, um ficou com 20% do patrimônio e outro com 80%, aquele que ficou com patrimônio a mais do que deveria, ficou com 80%, deveria ficar com 50%. Esses 30%, se ele recebeu de forma gratuita, é considerado uma doação. Então, a partilha desigual pode gerar também a incidência do ITCMD no inventário na modalidade doação e além da modalidade sucessão, quando veio a herança em razão do falecimento de uma pessoa. Lembrar também que a gente tem a situação aqui no inventário de uma partilha desigual, sem compensação, que daí sim a gente tem a incidência do ITCMD, e uma partilha desigual com compensação. E daí a gente está falando de cessão de direito hereditário, a gente está falando de incidência de ITBI, Imposto de Competência Municipal sobre transmissões onerosas. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado aqui para ver qual situação efetivamente a gente está falando. Em relação à competência do ITCMD do Estado dos Estados, é a Constituição Federal que fixa essa competência, que os estados que têm que recolher o tributo da sucessão causa-mortes, aqui está o artigo 155.1 da Constituição Federal, e nós temos aquela situação em que, se for recolhimento do ITCMD, sucessão causa-mortes de bens imóveis, sempre a gente vai ter como competente o estado da situação do bem, independentemente de onde se processa o inventário, independentemente de onde se deu o falecimento da pessoa, onde era o seu domicílio. Quando estamos falando de bens imóveis, o estado competente ele é o da situação do próprio imóvel. Enquanto que, quando nós estamos falando de bens móveis, daí sim compete ao estado onde se processar o inventário, ou tiver domicílio, o doador falecido. A competência para processamento do inventário é o domicílio do falecido, é lá que nós vamos ter o recolhimento do ITCMD em relação aos bens móveis. Lembra aquela situação da holding patrimonial, holding imobiliária. Se você faz a sucessão da pessoa com vários imóveis detidos por ela na pessoa jurídica, independentemente de onde se processa o inventário, eu tenho que ir em cada um dos estados recolhendo o
imposto. Se esses bens estão dentro de uma holding imobiliária, holding patrimonial, o bem que é detido pelo falecido, eles são ações e cotas. Ações e cotas são bens móveis, e bens móveis são recolhidos no domicílio do falecido, ITCMD no domicílio do próprio falecido. O que mais temos aqui em relação ao ITCMD? Sucessão causa-mortes. Quem paga o imposto da sucessão causa-mortes é quem recebe a herança. Vai ser o herdeiro ou o legatário. São as pessoas que recebem a herança, que estão sendo beneficiadas com a herança, que têm que recolher o tributo. O que é importante também? Nós temos aqui, na parte final do slide, como solidários o tabelião. Então, se você vai fazer uma escritura pública de inventário e eventualmente o tabelião não te exige o pagamento do imposto, e ele exige porque justamente ele é responsável solidário, ele vai ter que pagar solidariamente esse tributo. Os pais pelos filhos menores, então se você está fazendo um inventário de um menor, os pais pelos filhos menores também aqui são os responsáveis, e o inventariante. Se ninguém pagar, o inventariante é responsável pelo recolhimento do ITCMD. Na prática, recebi uma herança, mas não tenho dinheiro para pagar o ITCMD. O que eu tenho que fazer? Tem que eventualmente pedir alvará judicial para o juiz para pagar o tributo, mesmo que aquilo comprometa o recebimento daquele bem. Então, se eventualmente as pessoas, os herdeiros, não têm dinheiro para pagar o ITCMD, que tem que ser pago para a finalização do inventário, você vai ter que pedir autorização para o juiz para vender determinado bem do espólio, para conseguir pagar o imposto e receber o remanescente. Isso é bastante comum até. E o que é importante em relação ao ITCMD sucessão? Que o ITCMD ele não incide sobre a meação. Meação é direito do cônjuge relacionado ao regime de bens do casamento. É uma comunhão daquilo que foi adquirido de acordo com o regime de bens daquelas pessoas, e o fato de uma pessoa falecer não faz com que o patrimônio desse meeiro entre para o cálculo do imposto. Então, não precisa recolher o ITCMD sobre a meação, sobre metade dos bens comuns. Tá? Isso é bem importante, faz bastante diferença. Em relação aos valores que vão ser declarados, aqui a gente tem uma gama enorme de valores. Como a gente já sabe, a lei estabelece que o valor do ITCMD tem que ser recolhido sobre o valor venal. E para a lei, valor venal é valor de mercado. Aqui a gente tem alguns parâmetros que a lei estabelece. Então, alienação judicial ou atribuído pelo inventariante e herdeiros. Aqui é uma situação muito importante, a gente precisa aconselhar nossos clientes, porque a lei traz alguns parâmetros mínimos, como vocês estão vendo aqui, o IPTU para imóvel urbano, o ITR para imóvel rural, o valor patrimonial e assim por diante. Esses são parâmetros mínimos. Se a gente está dentro de um inventário litigioso, por exemplo, o que pode acontecer e às vezes acontece? No inventário litigioso, a sequência do inventário litigioso, é normal que seja determinada a avaliação judicial dos bens. Quando eu tenho uma avaliação judicial dos bens, o perito judicial ele vai tentar chegar no valor real daquele bem. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma empresa cujo balanço patrimonial, o valor patrimonial dela é de R$400 mil. Por quê? Porque esse é o balanço patrimonial dessa empresa. Agora, se eu levar a discussão e fizer a avaliação desse bem no inventário litigioso, essa empresa que tem um valor patrimonial de R$400 mil, porque é isso que o balanço da empresa reflete, é sobre isso que será recolhido o ITCMD, em uma hipótese de perícia judicial, pode ser que essa empresa tem um valor de mercado, ou um valor encontrado pelo perito, que não representa aqueles 400 mil. Vamos imaginar que a empresa valha 40 milhões. Se o perito entendeu, por vários motivos e vários critérios de avaliação, que tem lá o valor intangível
tem a marca, tem os clientes, considerou tudo aquilo para avaliação da empresa. A empresa que antes era avaliada por 400 mil reais, agora tem uma avaliação de 40 milhões de reais. Sobre o que vai incidir o imposto? Sobre os 40 milhões de reais, valor de avaliação judicial. Então tem que tomar muito cuidado para saber se a briga está valendo a pena ou não no judiciário. Tá? Se você faz a avaliação, pode ser que você encontre um valor de um monte-mor muito maior do que aquele baseado em valores fiscais utilizados para recolhimento do ITCMD. E a Fazenda ela sempre vai olhar para o maior valor de cada um dos bens e vai querer fazer o recolhimento sobre esses valores. A mesma coisa as declarações do inventariante. Vamos fazer aqui, estimar os bens e os valores que entendemos correto para pagamento do imposto. Tudo bem, você pode estimar, vai fazer a partilha, vai ficar equilibrada. Mas pode ser que esses valores declarados eles sejam superiores aos valores utilizados para recolhimento do ITCMD. E são esses valores, sempre que maiores do que o parâmetro mínimo, que a Fazenda vai usar para recolhimento do tributo. Aqui na tela a gente tem uma gama de valores que podem ser utilizados para compor uma partilha, compor um divórcio, compor uma escritura pública de inventário. Tá? Quais são esses valores? A gente vê aqui para imóvel urbano, o valor de IPTU, de TR, avaliação, ITCMD, mercado, partes. Para o ITCMD, eu coloquei aqui valor venal de referência, tem a discussão. Para o imposto de renda, valor histórico, valor de transmissão. Para os veículos. Então, assim, você pode utilizar todos esses valores para compor o seu inventário, a sua partilha. O que precisa entender? Que sempre que você declarar na partilha um valor maior do que um valor, por exemplo, fiscal, vou declarar um valor de avaliação da casa, ao invés de declarar o valor de IPTU. Tudo bem, não tem problema, mas a Fazenda Estadual vai pedir o recolhimento do ITCMD de acordo com o valor de avaliação. Pode valer a pena? Às vezes sim, porque às vezes o valor fiscal ele não representa efetivamente qual é a divisão, o valor de mercado das coisas e a divisão composta pelas partes. Então, também para evitar aquele segundo ITCMD em relação à transação, né, que um está ficando com 20, na realidade, dois irmãos, cada um tem direito a 50, eles fazem a divisão conforme a vontade deles e conforme o valor real, 50% para cada um. Jogou, por exemplo, em valor de IPTU, um ficou com 10% do patrimônio e o outro com 90%. A gente tem uma diferença de 40% aqui em relação ao que aquela pessoa deveria ter ficado. A gente vai ter o ITCMD sobre 40%. A gente vai ter, por exemplo, aqui essa diferença que pode ser maior ou não. Isso tem que ser avaliado, tem que ser estudado. Então, tem que tomar cuidado, tem que entender esses valores. O que precisa para fazer essa partilha? Seguir um critério. Se você está usando o valor de ITCMD, que é o valor venal de referência para todos os bens, aí tem que usar o valor de ITCMD para todos os bens, ou o valor de imposto de renda. Não dá para um bem você lançar a valor de mercado e o outro você lançar a valor venal, você vai ter uma situação incompatível. Tá? Então, aqui alguns valores que podem ser utilizados para o recolhimento do ITCMD. Sempre tomar cuidado, porque às vezes o aumento de um valor não implica não só no aumento do recolhimento do ITCMD, como também no aumento das custas judiciais e assim por diante. E também depois o reflexo da escolha dos valores no imposto de renda ganho de capital. Então essas são as primeiras considerações, elas são as considerações sobre o recolhimento do ITCMD, sucessão, causa mortes.